Opa, vamos começar a nossa aula aqui, né? Vamos lá. Aí sim, professor, eu ouvi, hein? Você ouviu? Pô, aí sim, viu? Essa Aí tá música é antiga, representando. é do meu tempo, essa música aí. Ah, eu sou jovem, mas também é do meu, né? Porque eu tô ouvindo. É muito legal, é The Purple, né? The Purple. Muito bom. Você gosta, então, muito bom. Pô, eu tava ouvindo aqui Ozzy Osbourne. Aí eu entrei, eu É. vi Deep Purple e falei, vou ouvir Deep Purple então. Ah, tem umas músicas antigas aí que vale a pena, né, reviver, né? Eu gosto também. Tem atuais também que eu gosto, mas as antigas ficam a marca, né? É isso. Ah, Bom, com gente, certeza, é uma época que não volta. sim, é isso aí. É Johnny, né? Johnny que tá falando, Nelson. Isso, eu. Certo, legal. Obrigado por ter gostado aí também, né? Ah, Se- desde pequeno eu ouço esse tipo de música aí, ó. Conheço todas. é, Ozzy, a- eu tenho, eu gosto, né, de ouvir, né, quando eu estou dirigindo essas músicas aí, e sei lá, né, anima mais, né? Cada um tem Ah, um com gosto, né? certeza. Cada um tem um gosto. Mas nem todo rock também é bonito. Tem uns que eu não. Eu gosto do Kiss também. Algumas músicas do Kiss, essas músicas mais pesadas também. Mas tem outros que é muito, 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 muito pesado, aí não vai, não dá pra ir. Ah, não, é muita gritaria, aí não dá mesmo. Aí não dá. Tá bom, de vez em quando eu vou colocar uma musiquinha então aí. Ainda bem que hoje é quarta-feira, o pessoal aí parece que está chegando na sala, tá animado. Sempre eu vou pôr uma música aí para tentar animar todo mundo, porque a aula de hoje é uma aula de leão. Vão se preparando aí, hein? É o seguinte, quarta-feira passada eu resolvi a lista de revisão. E é muito importante que vocês entendam e tentem fazer a lista de revisão. Aqueles que não lembram, né, de seno, cosseno, vetores. E hoje nós vamos começar a usar isso aí, tá? Então, é assim, eu montei um exercício chamado modelagem. A aula de hoje nós vamos começar a trabalhar com o exercício, vai até a metade, mais ou menos, eu termino a aula que vem. Então, é uma construção de um modelo final que envolve conceitos da física. É o seguinte, no início, não vai haver tanta ligação com a física em si. Depois, sim, nós vamos trabalhar mais com conceitos da física. Por que isso? Porque a física, na verdade, a física, ela envolve 10% de conceito, 90% de matemática. Então, quando você vai fazer um programa que envolve qualquer balística, efeito da gravidade, uma força, a elasticidade, né? O impacto, e né, essas coisas, a energia cinética. Nós temos os modelos matemáticos, né? Mas até chegar ali, a gente às vezes se perde no meio do caminho. Eu preciso conhecer a matemática para chegar no resultado certo, coerente, né? Então, eu ensinando para vocês, passo a passo, o que é fazer um modelo, eu acredito que vocês pelo menos vão tentar, vão conseguir entender no futuro, né, a necessidade de montar um modelo. Quando você vai programar, você não vai saindo usando expressões da física. Você vai entender o que é aquilo ali primeiro, para depois escrever o seu programa, né? E quando você faz isso, na verdade, você está construindo já um pequeno modelo. Seja ele pequeno, seja ele um pouco maior, esse modelo matemático geométrico é muito importante na física, em todas as áreas da física, né? Todas as áreas requerem, então, uma análise primeiro
do que tem que ser resolvido, do problema complexo, para depois, então, começar efetivamente a trabalhar com a física e o caso de vocês, né? Aí escrever um programa. E é isso que eu quero que vocês entendam, comecem a entender a aula de hoje. Eu vou fazer uma rápida retrospectiva da aula passada, porque é importante também, e aí nós daremos início à lista 2. É mais ou menos 1 hora de aula, a gravação, tá? 50 minutos, talvez não chegue 1 hora. Depende, né? Como que eu vou lembrando também, as explicações têm que ser bem de uma forma coerente, né? Passo a passo. Eu espero que eu tenha sucesso, né? No que diz respeito a que vocês entendam o assunto. O exercício é bastante longo, vocês vão ver. Começa na letra A e quase que eu uso o alfabeto todo o alfabeto, né? Vai até a letra R, R de rei, né? A, B, C, D, vai andando, vai caminhando. Por que será, né? Porque lá no final, eu vou explicar para vocês uma coisa interessante que é consumo de energia, quilocalorias, nessas coisas, né? Tá? Então, eu vou partir de uma coisa que nem nada tem a ver, vocês vão percebendo, vai chegando, vai construindo, chegar até no final. Então, o que vem a ser isso? É uma tentativa de mostrar para vocês como que é construído um motor de um jogo. Por exemplo, o jogo envolvendo um braço, um movimento, né? Choque, né? Uma batida, uma força, assim por diante, no personagem, digamos. Né? Eu montei um exercício, não sei se não é muito legal, mas é para pelo menos fazê-los entender. Chega de blá blá blá, né? Vamos partir para o que interessa. Então, eu fiz essa fala primeiro para poder justificar, né, o começo da aula aqui. Então, como sempre, eu vou fazer uma gravação e depois, terminar a gravação, a gente abre para as perguntas, né, as dúvidas. Bom, lembrando que é necessário rever a parte trigonometria, vetores, né, aquela álgebra básica, polinômios, funções, o delta, Bhaskara, essas coisas aí. Vamos lá. Iniciar a gravação, então. Vamos lá, já está. Ok, opa. 18 de agosto de 2021, desse lado aqui tem uma pessoa tentando ensinar física, e do outro lado tem um pessoal tentando aprender alguma coisa de física. Então, a nossa aula de física de hoje, para o pessoal de jogos do noturno. Aqui o professor Olímpio, né? E hoje iniciaremos, então, a nossa lista 2, que eu dei nome de modelagem, né? Vocês vão entender por que eu chamei de modelagem assim que começar. Antes de eu efetivamente falar dessa lista, eu vou lembrá-los, né, do que é que nós vimos na aula passada aqui, tá? A aula passada primeiro, né? Só para lembrar, não é para resolver de novo, hein? Só vou fazer uma retrospectiva aqui, porque é importante. Tá aí. Essa é a transparência, então, da aula passada, né? A revisão, a lista 1. Nós fizemos a revisão aqui de trigonometria, vetores e estática. E o primeiro exercício é aquele básico do básico, né? Seno, cosseno, tangente, o valor do ângulo em graus e radianos, né? E aí resolvemos, claro, o uso de uma calculadora científica, e sem isso, às vezes, é difícil, tá? Primeira coisa, calculamos lá o Teorema de Pitágoras, né? Isso aqui vocês precisam saber de cor, né? Depois usamos o seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Depois usamos cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Depois usamos a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, ou então seno sobre cosseno. Muito bem. Finalmente, agora eu vou calcular o valor do ângulo em graus, então eu preciso da função inversa, né? A função inversa pode ser, o ângulo alfa pode ser usado em função inversa de seno, ou do cosseno, ou da tangente.
Para indicar a função inversa, é costume seno a menos 1, cosseno a menos 1, tangente a menos 1, que muitas vezes a gente encontra na calculadora, né? Na parte de cima aqui dos botõezinhos respectivos, né? A chamada normalmente é pelo shift, né? E só para ilustrar também, essa coisa de função inversa, na verdade, a gente estuda isso na matemática, né? O seguinte, você tem... Aqui seria o eixo do domínio, né? E aqui seria o eixo da imagem. Só que aqui na nossa trigonometria não é bem assim, mas é válido, é quase válido, né? Eu tenho o 0,6, que por a função seno. Se eu quiser voltar e descobrir o alfa, então é exatamente isso, né? Usar, partindo da imagem, né? Eu vou querer agora o domínio, né? O valor do x, que quando a gente estuda funções. No nosso caso, não é equivalente porque é um ângulo, né? Mas o caminho é verdadeiro. Eu saio daqui e vou descobrir o alfa. Basicamente é assim, né? E foi isso que eu fiz, né? Usei a função seno, né? Seno a menos 1. E aí nós descobrimos, então, o ângulo 36,869, né? Então, shift, seno a menos 1, e aqui o valor do cateto oposto sobre hipotenusa, né? Que era 0,6. E aí, para transformar para radiano, a gente usa a regrinha de 3, né? E aparece o valor em radianos aqui. Depois eu expliquei o que é radianos, né? Aqui está a explicação do radianos, tá? Tem uma explicação adicional aqui que eu quero deixar com vocês, já vai aparecer aqui, quer ver? Eu não lembro se eu falei da metade da circunferência, se eu usar o comprimento da metade somente da circunferência, tá? E dividir pelo raio, não pelo diâmetro, também eu vou obter o π. Tá? E aí nós explicamos da circunferência inteira, né? O comprimento da circunferência inteira divide agora pelo diâmetro, né? Circunferência total aqui. Agora, sugestão para vocês aí. Quem tiver uma bicicleta, pega uma fita de costureira mesmo, né? De costureira, ou uma trena, e dá a volta aqui no diâmetro, toda a circunferência, tá vendo? E aí você vai ter o comprimento, né? Do pneu da bicicleta aqui, e esticado, né? Se você dividir esse comprimento pelo diâmetro, você vai encontrar o valor muito próximo do π, claro, vai ter falha, né, na leitura, né? É uma das maneiras de você, na prática, né, fazer o experimento aqui. Descobrir o valor do π aí, tá bom? Aí resolvemos esse exercício da altura do poste, né, usando a tangente. Depois usamos conceitos de vetores, que hoje nós vamos precisar, tá? Vetores aqui. E sempre destino menos origem, né, para resolver esses casos aqui clássicos, né, de escrita de vetores. V1, V2, V3, V4, né? Você tem que descobrir qual é as coordenadas da origem e coordenadas do destino e faz a subtração, né? Depois, soma todo mundo e aparece o vetor resultante. Então, o vetor resultante é o caminho, né? Está na outra transparência. É o caminho percorrido, na verdade, aqui. E a resultante está aqui, né? Aí, o tamanho dessa resultante, que é chamado módulo, né? 9,055, que é a raiz quadrada dos quadrados aqui. Soma dos quadrados, né? Fizemos uma aplicação com gancho, né? Aí a aplicação com vetores, 2 cabos de aço, né? Puxando aqui. Descobrimos, então, para o F1 primeiro, as componentes na horizontal e vertical. Depois, para F2, as componentes na horizontal e vertical. F2x, F2y, né? E aí fizemos, então, primeiramente para a vertical, né? A reação de apoio aqui, na verdade, né? O F3 acabou dando negativo, porque quando eu usei o conceito inicial, apontei para cima, mas na verdade tem que ser para baixo, senão o gancho sairia voando aí, né? Subindo, né? Então, deu certo. Então, deu menos 326,7 newtons. A mesma coisa foi feita para a força horizontal, como eu desenhei ela
para a direita, o resultado foi negativo, na verdade ela é para a esquerda. Bom, dividido por 9,8 aparecem os valores em KGF. Né? Finalmente, equação do segundo grau, né, chamado polinômio, né, do segundo grau. Encontramos as raízes e desenhamos o esboço do gráfico. Tá? Delta, né, b² menos 4ac, deu 9. E depois o x', x duas linhas aqui, resultando em menos 1 e mais 2. E agora desenhar o esboço, não o gráfico total, mas pelo menos entender como que é o gráfico, né? E aí as possibilidades de gráficos, né, de equações de segundo grau, com A maior que zero e A menor que zero. A maior que zero, parábola para cima, né, boca para cima. E A menor que zero, né, o Azinho, parábola de boca para baixo. Quando eu tenho duas raízes, o delta é maior que zero. Quando eu tenho uma única raiz, o delta é igual a zero. E quando eu não tenho nenhuma raiz, delta negativo, né, menor que zero. Foi isso que nós fizemos, e aí o esboço apareceu aqui. É a revisão da revisão, né? E aí deixei esse exercício para vocês fazerem. Muito bem, vamos interromper o compartilhamento agora, que foi feita já a revisão da aula passada, né? Beleza. Vou voltar a câmera. Demorou um pouquinho, mas vale a pena a gente rever. Bom, agora é o seguinte, eu vou começar a lista 2 e nós vamos com bastante calma, tentando explicar da melhor forma possível, até a gente chegar num ponto onde eu vou interromper para dar continuidade na próxima aula, porque é como se eu viesse com uma avalanche de informações e não adianta eu explodir vocês aí de conhecimento aí numa vez só, né? Eu prefiro fazer a subida degrau a degrau. Então, eu acho que tem uns 20 itens, 18 a 20 itens, né, para serem resolvidos. E leva tempo, paciência e muita atenção. Numa aula só é um pouco difícil. Vamos, então, compartilhar o primeiro slide dessa chamada lista 2 aqui. Vamos lá. Na verdade, a aula de hoje começaria agora, né? Está lá. Então, o problema nosso é determinar os esforços que agem em um braço mecânico e depois, no final da aula que vem, o consumo de energia. Consumo de energia, né? Calorias, né? Joules, tem umas coisas aí. E veremos, passo a passo, do item 1 até o 6, ó. Geometria e matemática, os vetores, as forças em duas dimensões, né? Que é a estática, o momento, que é um conceito importante da física. O torque, né? Vou explicar para vocês, depois partiremos para uma energia aí, que tem a ver energia com geometria, né? Vamos saber, né? Vamos aprender. E é essa lista aqui que eu vou resolver. Olha o tamanho da lista, né? Então é o seguinte, a letra não está muito legal, mas dá para tentar entender. Começar na letrinha A, B, C, D, aí vai, ó. N, P, Q, R, não chegou no S. Então eu vou ter que resolver tudo aqui, né? É uma lista um pouquinho extensa, dá trabalho, e esse aqui é o nosso exercício. Vamos lá. O que é que o professor Olímpio tentou fazer? Tentou adaptar um problema de física num conceito que seja de uso em um motor de jogo ou qualquer coisa parecida ou similar. Tá? A coisa funciona assim. Eu, quando comecei a estudar, teve uma época eu fiz trabalhos sobre manipuladores, na verdade são robôs, né? Braços mecânicos. Então eu aprendi algumas coisas interessantes e eu fiz simulações, né, com movimento de robô de 3 graus de liberdade. Depois que terminar o exercício, na aula que vem, eu vou mostrar um pouquinho disso aí. E eu fiz um programa, na época, em Pascal, né? Olha só, né? Quanto tempo faz isso, né? Então, eu gostaria de compartilhar com vocês alguma coisa que eu aprendi também, né? E adaptando para uma situação de vocês. Ou seja, não dá para eu fazer com o personagem todo, né? Seria um problema muito extenso, muito complexo.
mas eu vou pegar pelo menos o braço e o antebraço, né? E o golpe, né, que é dado, a força que é aplicada, tá? E eu fiz, então, um modelo geométrico aqui, ó. Isso é muito comum em estudo da física, da engenharia também. Você simplifica o braço tem músculos, né? Tem articulações, na verdade. Nós temos os dedos, né? Etc. Aí, o que que é feito? É feito uma simplificação aqui, ó. Braço e antebraço, né? E o golpe que é dado, a força ali, por exemplo, essa força F aqui. Perfeito? Então, o nosso personagem está segurando aqui um escudo e alguém vem, o inimigo, né? E golpeia ele aqui. Bom, essa aqui é a ideia. Aí eu forneci alguns dados aqui para a gente começar, né? Medida OD, medida OE, UAB, a força, né? Basicamente, 100 newtons equivale a mais ou menos 10 kgf, tá? O ângulo gama e admitir z igual a zero. Por quê? Porque xy é o plano cartesiano, né? Em plano 2D. Então, eu não quis trabalhar em 3 dimensões, dá para trabalhar, tá? Não tem problema, só que é bastante trabalhoso, né? Bem mais trabalhoso aqui. Se eu começar a imaginar em 3 dimensões, começo a resolver hoje e termino mês que vem, né? Vamos simplificar um pouquinho, porque é o seguinte, se vocês conseguirem entender como funciona isso, o dia que pegar um exercício mais complexo, pelo menos já sabe de onde começa, de onde parte. Então, x e y já é mais que suficiente para esse tipo de aprendizado aqui. Muito bem, vamos lá. Item A, pergunta A, então agora. A pergunta A, calcular o valor do segmento Hzinho, né, que seria uma hipotenusa, que é a OA. Muito bem. Aqui está o modelo. Vou voltar um pouquinho. Então, eu desapareço aqui com os personagens, né? E vou trabalhar aqui com o meu modelo. O nome já fala, né? Modelagem, né? Então, tem umas coisas aqui que eu preciso esclarecer. O personagem está com o braço meio que dobrado aqui, tá vendo? 90 graus. Eu simplifiquei o problema também, colocando 90 graus para fazer aparecer um triângulo retângulo. Mas se não fosse 90 graus, também dá para resolver, tá? É que facilitam bastante aqui quando 90 graus, né? Então, eu coloquei aqui um triângulo em vermelho, que é o que eu estou precisando para resolver esse item A. Então, o Hzinho, né, é esse segmento, ó, OA, tá? E OD está aqui, ó, OD vale 40 centímetros. E OE, que é aqui, vale 30 centímetros. Só que, se eu pegar o AD, também vale 30 centímetros. Então, AD acabou sendo o outro cateto aqui, tá? Que é na mesma altura, né? Valor 30. Bom, esse triângulo famoso também 30, 40, 50, que nós resolvemos a lista 1, que apareceu o triângulo 3, 4, 5. Então, a proporção, se você multiplicar por 10, todo mundo fica multiplicado por 10. É assim que funciona, tá? Então, os cateto 1 e cateto 2 ao quadrado é a hipotenusa ao quadrado, o famoso teorema de Pitágoras. Então, o Hzinho vai ser a soma dos quadrados dos catetos, trai raiz, 40 ao quadrado, 30 ao quadrado, 1.600 mais 900, raiz de 2.500, 50 centímetros. Então, por enquanto, a única coisa que eu conheço é essa medida OA aqui. Esse é o item A. Então, passo a passo, nós vamos chegando, caminhando. Tá? Vamos lá. Pergunta B agora. Então, eu coloquei uma pergunta B assim. Agora, calcular o ângulo em graus, né, de θ1. Né? Eu quero saber o θ1 em graus aqui. Na primeira lista, nós descobrimos, né? Posso usar o seno, cosseno ou tangente, né? O arco cosseno, o arco seno ou arco tangente. Naquele exercício eu usei o arco seno. Vamos usar o arco seno também nesse aqui. Porque nesse triângulo eu já conheço todo mundo aqui. Ó.
os dois catetos e a hipotenusa, não é? Então, θ é o arco cujo seno é o AD, então é o cateto oposto, né? Dividido pela hipotenusa, que é OA, que é o Hzinho, né? Então, é 30/50, dá 0,6, como era esperado. Na verdade, é esse triângulo proporcionalmente similar ao nosso da lista 1. Então, eu fiz assim para facilitar a didática aqui, tá? Para vocês, ok? Então, agora sim, θ vai ser a função inversa, né? Seno menos 1 do 0,6, que, lógico, vai resultar naquele ângulo que nós já sabíamos, ó, 36,869. Eu arredondei para 36,870. Então, é uma boa aproximação de um ângulo aqui. Então, esse ângulo θ aqui, né, interno aqui, vale 36,870. Estamos caminhando. Vamos ao próximo passo, então. Deixa eu só explicar uma coisa. Então, eu tenho aqui o braço e antebraço em 90 graus. Aqui seria o punho dele, ou a mão dele, né, segurando o escudo, e a força F é o impacto, ou é a força aplicada, né? Ok? Então, supondo que quando aplicar a força, ele vai segurar o escudo e vai sustentar essa força aqui, por exemplo. Tá? Essa aqui é a ideia. Então, ele vai ter que sustentar essa força para continuar na luta, né? É mais ou menos assim que funciona. Se romper, ele é porque quebrou o braço dele, né? Ou quebrou o escudo, né? Assim por diante. Tá? Pergunta C. Calcular o valor do segmento agora do Bzinho. Quem é esse Bzinho, né? Então, que é OB. Vamos ver o que é isso. Agora eu tenho um outro triângulo. Olha, se vocês observarem, agora esse triângulo estaria assim virado, né? Então, olha, eu tenho um cateto, o outro cateto, aqui é o ângulo reto, e aqui eu tenho uma hipotenusa. Uma hipotenusa diferente da outra. Então, esse triângulo está em posição diferente do anterior. Mas, o que impede de eu usar o Teorema de Pitágoras novamente? Claro que eu posso usar, porque eu tenho esse cateto, descobri agora há pouco no item anterior. O AB eu forneci, né? 20. Então, basta calcular agora essa chamada hipotenusa, né? Que eu denominei de Bzinho. Vocês vão saber por que eu dei essa letra B aqui, daqui a pouco, né? Então, o Bzinho quadrado é a soma dos quadrados também, né? Extrai a raiz quadrada, vai ser 50 ao quadrado, 20 ao quadrado, vai dar raiz de 2.900, e realmente o B vai valer 53.852,6. Arredondei para 3 casas, né? 53.852 centímetros, né? Até a casa do milésimo aqui tá bom, tá? Milésimo de centímetro, aproximação muito boa aqui, né? Então, o item C está calculado. Tá? É uma sucessão de cálculos construindo, então, o meu modelo, né? Vamos à letra D de dado agora. Agora, a ideia é a seguinte. Calcular o valor em graus do ângulo beta. Observe que, no primeiro caso, trabalhamos, né, com o triângulo OTA e era o ângulo θ. Agora, o nosso problema é esse triângulo que está em vermelho aqui e o ângulo interno aqui não é mais θ. O ângulo interno desse triângulo em vermelho é o beta. Então, é a mesma coisa. Eu pego e vou desenvolver através daquela expressão, função inversa. Usei de novo o seno, tá? Da função inversa aqui. Beta é o arco cujo seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? No caso, o ângulo está aqui, né? Ele não está desenhado aqui, ele está desenhado fora para não poluir aqui, muito pequeno, né? Ficaria o espaço. Mas aqui o ângulo interno do triângulo é beta, e o cateto oposto a ele é o 20, né? Então, aqui está o cateto oposto, e aqui é a hipotenusa. Tomem cuidado, que a hipotenusa é o lado maior aqui, né?
que é essa medida 53.852 agora. E aí, fazendo então o cálculo da função inversa, o beta aparece com 21,801, arredondado já. Tá? Então, os procedimentos até agora já foram trabalhados, né? Na lista 1 e agora, né? Novamente aqui aparece, ok? Então, vamos ao próximo item, o item, por isso que eu fiz questão de fazer a revisão, né? Já prevendo, né, uma utilidade da revisão. Calcular o valor em graus do ângulo alfa. Agora vamos pegar a geometria novamente, né? O modelo, né? Observe o seguinte, ó, θ é esse ângulo total aqui, ó. E o beta é essa parte aqui, esse arco aqui. E o alfa é o que faltou aqui, ou seja, θ é a soma de alfa mais beta. Então, quando você soma alfa e beta, resulta nesse ângulo θ aqui, que é o que está escrito aqui, ó. E aí, como eu quero descobrir quem é o alfa, eu jogo beta para o outro lado, né? Θ menos beta, porque o θ eu já sei quanto é e o beta também, né? Olha aqui os valores deles aqui. Acabamos de calcular, né? Então, eu tenho que fazer a subtração de um pelo outro, resulta em 15,069 graus aqui. Aqui é graus, né? Não é radianos, tá? Fizemos mais um item aqui. Então, pura geometria, não tem um formulário específico para isso. A gente vai descobrindo usando os nossos pré-requisitos, né? Por isso que é importante ter pré-requisitos. Um livro de trigonometria, um livro de geometria, um livro de matemática, né? Às vezes nas mãos para tirar as dúvidas, né? Saber como que funciona, como é que eu vou fazer o cálculo, né? Então, estamos aí. Vamos à letra F agora, né? F. Vamos ver o que é o F. Calcular o valor do segmento BC, que é uma projeção do braço B no eixo Y. Agora é o seguinte, se vocês olharem o desenho, ele é um pouco diferente dos outros dois triângulos. Aparece um novo triângulo aqui, tá? Então, esse pedacinho aqui, ó, é o que eu estou tentando descobrir, que é o BC, ó. Então, é a pergunta que eu estou fazendo. O valor do segmento BC, que é a projeção do braço B no eixo Y. Olha, esse ângulo alfa é o ângulo interno desse triângulo pequenininho aqui. Vai melhorar daqui a pouco o desenho, tá? Aqui, ó. Tá? E eu tenho que descobrir o valor desse cateto aqui, que é o cateto oposto ao ângulo. Então, vou usar a função seno, que ela diz respeito a cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é o cateto oposto? É o BC. E quem é a hipotenusa? É o nosso B, né? B minúsculo, nós achamos. É essa medida, aproximadamente 53, né? Nós achamos agora há pouco aí. E o BC é o que eu quero, na verdade. Como eu tenho o alfa, então eu tenho como resolver. Ou seja, seno alfa vai ser o BY sobre B. O BY é exatamente essa medida que equivale ao cateto oposto. Eu chamo de BY porque a letra B, ela lembra braço em Y, tá? Por isso, isso é muito comum nos livros de física, onde da estática, nós vamos ver isso. Então, você vai batizando, né, as variáveis para você facilmente lembrar depois. Então, BY é a componente do braço, né, no eixo Y aqui. Então, o braço, a letra B não está escrito aqui, mas ele tem uma componente na vertical e uma componente na horizontal também. E essa vertical nós vamos calcular agora. Então, BY vai ser B vezes seno alfa. Passa para o outro lado, né? A hipotenusa aqui. Pronto. Então, 53.852 vezes seno de 15,069 vai resultar em 14,0005. Então, aproximamos, então, para 14 centímetros. Então, esse pedacinho aqui, a partir
a origem, né, tem 14 centímetros. Okay? Então, é chamada projeção do braço no eixo Y. Ele está desenhado aqui, né, mas a gente sabe que é o cateto aqui oposto, claro, né? Bom, se eu fiz para o vertical, eu vou fazer agora para a horizontal. É a próxima pergunta, né? Então, a letra F, agora a letra G. Agora vamos fazer o G. Calcular o valor do segmento OC. Então, projeção do braço B no eixo X. E OC é um cateto, né? Adjacente. Vamos ver aqui. Desenho. Aqui está o Bzinho. E aqui está a projeção do B no eixo horizontal, que é um cateto, né? Certo? BX. Então, BX é a projeção do braço no eixo X. É o tamanho do braço no eixo X aqui, em relação ao ângulo alfa aqui. Tá? Ora, se é o cateto adjacente, a gente usa o quê? Cosseno, né? Então, cosseno alfa, OC sobre B. Cosseno alfa é BX sobre B. Então, o cateto adjacente, vamos chamar de BX, que é aquela coisa para adaptar o problema, né? No problema de física, daqui a pouco, né? Bom, passo o Bzinho por outro lado, agora basta colocar os valores. Bzinho 53.852 e o cosseno de 15.069. Vai resultar no BX, aproximando, né, 52 centímetros. Então, é o seguinte, o cateto oposto aqui, BY, vale 14, né, centímetros, e agora esse cateto adjacente aqui vale 52. Sabendo que a hipotenusa, né, vale o nosso 53.852. Então, eu descobri tudo sobre esse triângulo aqui, que está em vermelho aqui. Por que que eu preciso disso? Porque a força, ela está sendo aplicada nesta posição aqui. Então, esses cálculos que fizemos dos braços, a força vai causar um momento de rotação aqui em relação a essas duas coordenadas do braço aqui. É esse o problema da física que nós vamos desvendar depois. Então, não é só para resolver um problema de geometria. Que na física eu preciso saber as componentes desse braço de sustentação aqui, em x e y. E se eu tivesse z, também calcularia na coordenada z, tá? Com certeza. Também dá para calcular, né? Então, estamos no item G. Está indo rápido até, né? Agora, letra G vem a H. A letra H não é exatamente um cálculo. Isso aqui é um conceito também, que é apenas para escrever alguma coisa, não é para calcular efetivamente. Vamos ler. Escrever o vetor braço, que é BXI, BYJ, BZK, usando os valores dos itens F e G que acabamos de calcular, que é as medidas BC e OC. E os versores IJK. O que é IJK? É o seguinte, álgebra, aqui está escrito vetorial, né? É vetorial, tá? Vou corrigir depois. Álgebra vetorial envolve versores chamados IJK, ou seja, o I sempre é a direção sentido do X, o J sempre é a direção sentido do Y, e o K é o sentido direção em Z, que é o sistema de vetores unitários nos eixos X, Y, Z. Como trata-se de um conhecimento de álgebra, né, matemática, então eu fiz apenas uma passada aqui, né, rápida. Então, IJK, o I é no X, o J é no Y e o Z, o K. Isso é importante a gente saber, em seguida, né, para escrever esse vetor e depois fazer um cálculo de torque, que nós vamos ver na aula que vem, tá? Então, IJK, o conceito de versores também é um princípio importante dentro da física, muito importante. Vocês não fazem ideia. Cinemática, dinâmica, movimento circular, tudo usa vetores e preciso dessas componentes em IJK. Para escrever
o vetor B, basta eu descobrir quem é BX, quem é BY e quem é BZ. E já descobrimos, né, o BX. E já descobrimos o BY. E o BZ, eu já disse aqui, ó, igual a zero. Por quê? Estamos apenas trabalhando no plano, né? No plano cartesiano e não no tridimensional. Então, estamos no 2D, não no 3D. Então, o BZ vai ser zero. Então, essa coordenada, ela não existe, né? Mas não posso falar que ela não existe. E dá valor zero para ela. Então, é como se eu estivesse só no plano mesmo, tá? Muito bem. Estamos já no H, vamos para HI, letra I agora. Opa, ainda não, eu não escrevi o vetor, desculpa, eu só escrevi em variáveis aqui. Aí tem essa flecha aqui, né? Agora sim, vamos escrever o vetor. Apesar de eu já ter comentado, né? Então, o nosso BY é esse segmento 14. E o BX é esse segmento, né? O cateto adjacente, vale 52. O BZ é zero. Aí eu coloco esses valores aqui no meu vetor aqui, ó. BX está aqui, 52. O BY está aqui, 14. E o BZ é zero. Pronto. Simplificando, fica esse vetor aqui. Ou na forma de coordenadas mesmo. Bom, por quê? Vocês devem saber um pouquinho de programação, com certeza. Vocês já devem ter trabalhado com algo parecido, né, em linguagem de programação, então sentenças, né, de programação onde aparecem vetores aqui, coordenadas. Então, se vocês observarem o modo de escrita aqui, atribuindo então, ao vetor B esses valores de coordenadas. É uma forma que facilita a programação. Por isso, mais uma vez eu repito, olha a importância de fazer a modelagem, né? Tá? Modelagem facilita a vida do programador, por exemplo, nesse ponto aqui. Então, o braço, seria é assim, o personagem tem braço e antebraço, mas a força é aplicada aqui. Esse braço que eu estou me referindo é o braço da aplicação da força. Tá? Então, não é que eu vou trabalhar com o braço e antebraço. Eu tenho que trabalhar com esta força que é a distância dessa aplicação até o ponto de rotação. Aqui seria o ombro, né? Por exemplo. Né? Então, esse seria o braço da força, que eu vou precisar do torque aqui. Sustentação no ombro, né? Tá? Então, está aqui. Já escrevi o vetor braço. Muito bem. Agora sim, né? Letra H, próxima letra, HI. A partir dos ângulos alfa e gama, determinar a projeção da força F no eixo X e Y, obtendo FY. Usando, né, seno de gama mais alfa. Por que será, né? Que coisa, né? Agora eu vou ter que trabalhar com essa força aqui, tá vendo? Essa força, ela tem uma característica. O ângulo de aplicação é gama. Só que gama não está ligado ao eixo horizontal aqui. Ó. Então, eu estou tentando explicar para vocês o seguinte: vai aparecer um triângulo novamente aqui. E quando eu escrever a componente horizontal, vai haver necessidade de trabalhar não só com gama, mas com alfa também. O desenho que vem a seguir já vai explicar isso melhor. Pronto. Então, aqui está o desenho anterior. Aí eu peguei apenas o que interessa e joguei aqui. Né? E aparece o alfa aqui. Ó. Agora sim, ó, alfa mais gama, ou gama mais alfa. Então, o total de ângulo aqui é alfa mais gama. Mais uma vez, né? Se por errar aqui ou esquecer, vai comprometer os resultados depois, tá? Mais uma vez eu repito, né? A importância de aprender modelagem, tá? Certo? Então, alfa mais gama. Agora sim, ó, tenho este ângulo, que é a soma dos dois,
E eu tenho que descobrir essa componente. Então, eu pego essa componente e jogo para lá. Ela é o quê? Cateto oposto. Cateto oposto a esse ângulo aqui, que é a soma dos dois, né? Se é cateto oposto, trabalhamos com seno. Então, seno do ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa, quem é? A hipotenusa já é conhecida, é a força F mesmo. Então, a força F já foi dada a intensidade dela. Né? O total da força, acho que é 100, né? É isso, 100. 100 newtons. Então, vamos lá, vamos calcular o cateto oposto aqui. O seno do ângulo é o cateto oposto sobre hipotenusa, portanto, seno do ângulo é Fy, ou seja, força na direção y, ou seja, componente da F no eixo y, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é força F. Portanto, minha força F é a F maiúsculo, né, vezes seno do ângulo gama mais alfa. E eu tenho tudo agora para resolver. Força F vale 100. Seno de 30 mais 15,069 vai ser seno de 45,069. O resultado vai ser 70,795, aproximadamente 70,796 newton. Só que aqui ela está em módulo, né, o tamanho da força ou a intensidade da força. E como eu preciso determinar vetores, né, eu vou fazer o que? Eu vou analisar aqui o que está acontecendo. A força componente Y ela está apontando para baixo, né? Não está apontando para cima. Então, ela está contrário ao eixo Y, ou seja, contrário ao J. Né? Se ela é contrária ao J, vamos colocar o sinal negativo aqui. Ó. Então, o sentido do Y está trocado. Então, Fy é negativo. Então, a componente da força F ela é negativa. Certo? Isso tem que ficar bem claro. Já vimos isso, na verdade, né? Bom, letra I, vamos à letra J agora. Mesma coisa, só que agora a componente horizontal. A partir dos ângulos alfa e gama, determinar a projeção da força F no eixo X, obtendo Fx. E agora usando cosseno, né, que é o cateto adjacente. Então, vamos ver o desenho primeiro. Eu tenho esse problema, a força F está aqui, a componente horizontal dela está aqui. Então, redesenhando, né, aparece esse desenho. Novamente, a gente sabe que tem o ângulo alfa mais o gama. Portanto, é alfa mais gama, né? E aqui está a nossa dúvida. Quanto vale isso aqui? Certo? Que é o nosso Fx. Então, cosseno de gama mais alfa, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cosseno de gama mais alfa, então, nosso Fx, né, componente na direção x, dividido pela hipotenusa, que é a intensidade da força F, na verdade. Né? Então, Fx é F vezes cosseno do ângulo, colocando os valores, 100, e aqui 30 mais 15,069, 100 vezes cosseno de 45,069, resulta em 70,625. Ligeiramente diferente do anterior, claro. Né? Vamos observar o seguinte. O Fy dá 70,796, tá? E aqui no X dá 70,625. Ligeiramente diferente. Então, arredondando, 70,625. Agora, por que eu coloquei negativo? Vamos olhar aqui a geometria. Aqui está F, e aqui está a componente em X, ou seja, na direção horizontal aqui. E ela está contrária ao eixo X, ou contrária ao I, né? Versor I. Portanto, tem que ser negativo. Então, descobrimos Bx, By, e agora descobrimos Fx e Fy. Vamos apenas escrever agora o vetor força, que é a próxima pergunta, K. Escrever o vetor força Fx e Fyj, Fzk, usando os valores dos itens i, j,
né? Os versores, aqui são os itens, né? E os versores IJK. Sendo FZ zero, porque estamos em duas dimensões. Cuidado com o sinal das coordenadas da força, nós já vimos que são negativos, né? Então, aqui está o nosso problema, né? Aqui está o local de ação da força, né? E aqui a componente vertical, a componente horizontal. Mudando aqui o desenho, eu posso também admitir que é assim, tá? Esse desenho está desse jeito, mas eu posso admitir assim também. A F é a resultante, a componente FY e a componente FX, tá? O vetor pode ser... Então, Fx vem para baixo e Fy fica aqui. Agora é só escrever nessa forma aqui, ó, IJK, né? E aí está, então. Eu redesenhei, né? Mas não tem problema. Aqui são os valores de Fx, Fy e Fz. Jogo, então, na minha sentença. Aparecem esses valores. Escrevo 0K, né? Vou ter que escrever. Ou na forma de coordenadas apenas, do jeito que está aqui embaixo, né? Como já foi comentado. Abre parênteses, põe o Fx, Fy, Fz, fecha parênteses. Também é uma forma fácil de ser implementada em programação, né? Deixa eu ver que horário que é. Como era esperado, 50 minutos aproximadamente, né? Até que foi mais ou menos rápido. O próximo passo, sim, aqui é para tomar cuidado com o sinal, né? As forças são em sentido contrário a x e y, portanto, são negativas. É o mesmo item K, só que eu fiz questão de reforçar esse cuidado aqui para vocês lembrarem também, né? E para o professor não esquecer também, claro. Agora, eu não vou resolver esse item daqui para frente. L, M, N, O, P, Q, não. Tá? Então, vou parar na letra K. Entretanto, eu quero só mostrar aqui o que nós vamos fazer na próxima aula, na próxima quarta-feira. Isso aqui é um determinante. E este que está escrito aqui é chamado momento torsor. Então, o momento torsor, na verdade, né, ele é o cálculo desse determinante aqui. Eu vou fazer com vocês, vamos resolver tudo certinho aqui. Na verdade, ele está resolvido já. Só que eu quero passar isso aqui depois, tá? Vou fazer uma correção também que apareceu a necessidade aí, tá? Então, o que acontece? Eu tenho um determinante cuja primeira linha são os versores de JK. A segunda linha desse determinante dessa matriz, né, é o BX, BY e BZ. E a terceira é Fx, Fy, Fz. Então, para calcular determinante, existe um procedimento matemático. Novamente, vou ter que recorrer à matemática. Porque o momento torsor, em relação ao polo, é o cálculo de um determinante. Nesse determinante, eu tenho a força, que está a força, e o braço. E as componentes de JK, que é um vetor, né? Então, o momento torsor, o momento, como a gente fala, é um vetor. O momento não é só braço vezes força. Isso vou falar assim, no curso médio, né? A gente aprende, primeiro passo é esse, braço vezes força. Agora, no curso superior, o momento é esse cálculo do determinante aqui. Eu vou explicar passo a passo, semana que vem, tá? E aí vamos resolver os outros itens, né? Calcular o determinante, né? O módulo, né? Que é o torque, e assim por diante. Vou parar para não deixá-los estressados também, né? Então, a nossa aula, ela vem até essa letra K. Perfeito? Muito bem. Eu já me dou por satisfeito porque já consegui chegar nesse ponto aqui, que não é muito fácil, viu? Em sala de aula presencial sempre aparecem dúvidas, tá? Ok, eu vou parar então o compartilhamento. Voltar a câmera. Praticamente quase uma hora de aula, né? Mas está de bom tamanho.
Se fosse em sala presencial, eu estaria ainda explicando na metade, mais ou menos, né, da letra F, talvez, né? E como é transparência, é uma rápida, né? Agilidade, né? Que a Oi, gente prof. tá. Deixa Tá me só, ouvindo? só um minuto. Eu vou parar a gravação, aí você fala, você pergunta, só um minutinho. Então, a aula vai Ah, até tá bom. aqui, tá bem? Vamos parar a gravação. A semana que vem eu faço uma revisão e recomeço nesse ponto aqui. Ok, parando então. Pronto, agora sim. Aí quem estivesse fazendo a pergunta, pode fazer. Não, a pergunta é o seguinte, é uma pergunta de Hum. alguém aqui na lista que as pessoas estão com dificuldade de achar onde está a lista 1. Se o senhor Ah, puder mostrar para a gente? opa, de repente eu esqueci, mas eu vou olhar. Espera lá que eu vou olhar, tá? Só um minuto, eu vou entrar na pasta lá. Espera um minutinho só. Tem um aviso aqui. As ferramentas de classe foram removidas para que você possa acessá-las a qualquer momento. Não se preocupe, o conteúdo do curso está no local onde você deixou. Que estranho. Tem um aviso estranho aqui. Deu uma parada aqui, viu? Deu um piripaque aqui. Mas está lá, viu? Vou compartilhar com vocês, então. Quer ver? Vou compartilhar aqui. Vamos abrir aqui a bandeja. Guia do Chrome. Deixa eu ver aqui. Reunião. Eu acho que está aparecendo para vocês aí essa área da reunião, né? Agora, eu vou mostrar aqui onde é que está a pasta. Quer ver? Vamos ver se aparece aqui, né? Arquivos. Lista 1, revisão. Ó, lista 1, revisão matemática. Não sei se vocês conseguiram ver aqui, mas está aqui, ó. Esse daí, da revisão matemática, prof, são os que você resolveu, porque os números deles são, pelo que eu vi, os números deles são os números do exercício anterior. Não, olha, tem duas folhas, ó. Primeira folha eu resolvi. E a Ah, tá. segunda folha é o que vocês vão fazer. Não, eu já resolvi já, é só que a galera tava com dúvida mesmo. Ah, a primeira folha, de fato, é o que eu fiz, né? E a segunda folha
o que vocês têm que fazer. Pronto, tá sanada a dúvida, então. Beleza. Obrigada, prof. Agora sim, né? Então, podemos parar o compartilhamento aqui. Bom, voltando à câmera aqui. Voltando, o professor está na sala de novo. Ok. Então, a aula de hoje foi meio pesada, né? Eu sei, é uma aula assim que exige bastante coisa, você tem que ficar com muita atenção, está gravado, né? Aí vocês tentem assistir. Eu prefiro fazer assim, parar agora, vamos respirar um pouco, dá tempo, né, para vocês reverem, né? Aqueles que estão terminando a lista 1 também, termina a lista 1, para depois, na semana que vem, a gente dar continuidade nessa lista 2, tá? Ela é um pouco, até certo ponto, confusa, né? Porque quem vê pela primeira vez fica perdido, né? Às vezes pegou no meio da aula, nem sabe o que está acontecendo, né? Chega no meio do caminho, pega o bonde andando aí, pior ainda, né? Então, eu prefiro fazer assim. Aliás, eu também já fui aluno, eu sei que tem dificuldade, né? O pessoal tem dificuldade. Então, a primeira fase da lista 2 é efetivamente a matemática. Resolver o problema da modelagem matemática. A fase 2 da lista 12 vai ser, então, o uso já de conceitos da física, conforme eu já até antecipei o momento torsor aí. O momento torsor é uma entidade da física, né? Ele fornece muitas coisas interessantes na parte da estática, principalmente na parte de energia, vocês vão ver, né? Dos esforços, né, que a gente tem que fazer. Quando a gente faz força com o ombro, por exemplo, na verdade existe uma rótula aqui, né? E esse esforço pode ser projetado para robôs, né? Simulações, né? Virtuais até, conforme nós estamos vendo aí. E é assim que funcionam os robôs. Depois, na aula que vem, eu mostro uma coisinha sobre isso aí. Há muitos anos atrás, eu fiz trabalho nessa área, e acho que até na FATEC tem, né, o laboratório lá que o pessoal está, não sei se está modelando do jeito que eu estou comentando, né? Porque tudo está pronto hoje, né? Você vai na internet, os softwares, os programas, as modelagens estão, na verdade, disponibilizados, né? Não tem patente, mais nada, né? E agora, interessante é vocês entenderem, né? Como que as coisas funcionam. E se vocês conseguirem entender, eu vou ficar muito feliz disso aí. Porque o professor, no meu caso, né? Quando o aluno compreende, entende, aprende, não precisa tirar 10, tá? Mas se ele entendeu, ele assimilou o conteúdo, pelo menos aprendeu uma coisa, eu fico satisfeito com isso, passando conhecimento, né? Essa é a minha maneira de pensar. Muito bem. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta, então. Um momento só. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que mais aqui. Vou começar do início aqui. Boa noite, né? Boa noite, boa noite, boa noite, né? Gostei do corte de cabelo. Olha, eu cortei o cabelo bem curtinho aqui, dessa vez, tá? Mas vou deixar crescer de novo, né? Então, por conta de problemas do Teams, não consegui ver suas primeiras aulas. Onde posso rever? Então, aqui o Anthony, né? Se ele estiver por aí, tem as gravações. Então, você pode pegar as gravações aí. As gravações ficam disponíveis, né? Numa pasta. Quer ver? A pasta... Deixa eu ver onde é que estão essas pastas aí das gravações, né? Records, né? As gravações mesmo. Tá vendo? Tem aí as gravações. Ó. Vou compartilhar isso aqui, quer ver? Vamos compartilhar aqui para o Anthony aqui. Ó, guia. Compartilhar. Vou voltar lá, né? Aqui, ó.
Vou botar no geral aqui. Aqui é a pasta de arquivos. E aqui a última pastinha, records, né? Ou records, ou gravações. Recordações, né? Ou gravações. Então, é aqui que estão as gravações. Aí, inclusive, a aula de hoje já está aqui. Pelo menos é isso que eu entendi, né? Está aqui, ó. Bom, muito bem. Eu acho que já deu para entender. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que alguém comentou. Eu não estou fazendo chamada. Vamos voltar a câmera, que eu esqueço. Ah, voltou. Eu não estou fazendo chamada. E essa questão de fazer chamada não conta para ninguém, né? Nenhum professor pode saber que o professor Olímpio não está chamando ninguém aí, fazendo chamada, tá? Não significa que eu estou colocando falta também, né? Então, nem presença, nem chamada, então ainda não atribuí presença para ninguém, tá? E nem falta também. Aí, ok, atraso. A matéria pode ser vista aí também, né? Ok. Foi muito legal saber desses cálculos, legal. Eu também não pude assistir a aula até hoje, problema no Teams. Vou ficar com falta, professor? Não, não vai ficar com falta. Então tá. Quem perdeu as aulas, então vou fazer aqui dar uma dica aqui. Não dá para eu ficar voltando toda hora, né? Mas a lista 1, ela é uma lista básica. É praticamente a matemática. Então, não tem ainda física ali, tá? Então, vocês tentem fazer essa lista 1, quem perdeu as aulas, né, não conseguiu participar, pegando o conteúdo que está gravado, tem os arquivos em PDF, passo a passo, os slides, né, que eu resolvi, e só seguir o roteiro, né? Então, é assim, o professor resolveu, e aí tem a lista que eu tenho que resolver. Praticamente, são as mesmas perguntas, idênticas as perguntas, só que muda, ao invés de 2, eu peço para calcular o 4, com 4. Ao invés de 0, não sei o que, é outro valor. Então, não tem segredo, é apenas adaptar o que fiz, ou eu fiz o professor, e aí o que vocês precisam fazer. São 5 exercícios, então não tem segredo, né? Vai ter que quebrar a cabeça um pouco aí, né? E a aula, efetivamente, de física começará, falando de física, na próxima quarta-feira, quando eu começo a aplicar efetivamente física, né? Porque até então é vetor, parábola, né? Pitágoras, e a gente precisa disso. Seno, cosseno, né? Então, hoje eu já falei de força, braço de força, né? Já começamos, na verdade, mas ainda não, efetivamente não calculei aquele determinante lá. Vamos fazer isso aí com bastante calma. Então, tá bom, tá combinado, então. Se eu estivesse na sala de aula presencial, eu estaria ainda fazendo alguns itens aí, né? Então, como é agilidade, então a sugestão que eu deixo, eu vou encerrar a aula, claro, né? Ocupem esse período para fazer a lista 1, quem não fez. Então, não deixe para amanhã, não deixe para depois da manhã, não deixe para a semana que vem. Nunca deixe para depois o que pode fazer hoje, né? E porque se entregar no prazo, maravilha, tá feita a obrigação, entende? Porque a coisa vai começar complicando, se você deixa para a última hora, vai embananando, né? Tá? Vocês já perceberam que a lista 2, ela é exigente, né? Imagina o que vem depois também, né? Então, já faz a lista 1 hoje mesmo, quem não fez. Já pega, já faz, mete bronca nisso aí, tá? E é isso. O recado de hoje é esse. Então, se alguém mais quer perguntar, tá lá. Pode abrir o microfone aí. Pode abrir o microfone
criticar. Se não entender, eu falo, não entendi nada. E a gente tenta explicar o que não entendeu aí. Tá? Eu acho que está tranquilo, prof. Depois a gente vê a aula novamente, acho que as dúvidas vão surgir depois que a gente rever, né? Perfeito, Amanda. Ok. Ok. É o que eu desejo, né? Que vocês aprendam um pouquinho aí, né? Tá? Como eu disse, eu ficarei feliz se vocês aprenderem, né? Ficarei infeliz, triste, quando o aluno abandona, vai embora, não dá retorno, nem tchau para o professor, né? Vai embora, desiste. A gente fica pensando, será que é culpa minha, né? Tem professor que levanta a mão para o Fica céu. tranquilo, prof, que a gente não vai desistir, não. A gente é firmeza. Aqui é Isso aí. aqui é Beleza, o gostei. primeiro que enfrentou a pandemia aí. Então a gente é pau para toda obra. Beleza. Tá bom. Então tá. Então vamos lá, gente. Boa noite para vocês. E a Boa gente noite, prof. Obrigado pelo conhecimento passado. Tchau, tá, até tchau. lá. Então vamos fechando aqui. Beleza, gente. Pode descansar, quem já fez exercício, e pode encerrar. Então, vou fechar a reunião aqui. Off, até lá, então. Valeu, professor. Falou, falou.